Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, longevidade em foco. Nós trouxemos mais uma vez o meu querido amigo Gus Conde, que vem falar sobre os 7 pilares da longevidade. E aí, meu amigo, o que você vai falar pra gente hoje? Satisfação primeiro, Rosilma. Bom, os 7 pilares que eu preparei aqui e também uma ferramenta, se a gente não conseguir entrar em todas as ferramentas hoje, a gente com certeza faz o próximo programa voltado para esse tema também. Mas pelo menos uma ferramenta para cada um desses pilares, né? Primeiro a ciência tinha descoberto 3 pilares, que era o que todo mundo conhece, sono, alimentação e exercício, mas aí depois foram colocados os outros 4 pilares, que sem eles também, eu acho que eles formam uma certa sinergia, né? Um funciona bem com o outro, e se você não tiver um deles, provavelmente sua vida não será tão repleta de alegrias como pode ser. Então eu preparei uma ferramenta para cada um desses pilares. E quais são esses pilares? Vamos falar logo de cara. Antes de falar os pilares, eu estava tendo uma conversa com o meu grupo de mentoria e eu queria só compartilhar uma informação que eu fiquei assustado que tantas pessoas não saibam disso, né? Hoje em dia todo mundo sabe que o BPA, né, o bisfenol A, é super maléfico para a saúde, né? Ele não é assim, ele é bem ruim para a nossa saúde. E uma das coisas que mais contém BPA, além dos plásticos e tal, são os recibos, né, de mercado, recibo de banco, todos esses recibos que a gente recebe, né, não parece uma dualidade, mas que a gente pega na rua, esses que, sabe que com o tempo ele apaga? Sim. Acho que, se não me engano, papel térmico. Isso, chamado papel térmico. Eles são recheados de BPA. E o que acontece, né? A quantidade de BPA é bem pequena, é 1 micrograma que você acaba absorvendo pelos seus dedos, por tocar, só que se seus dedos estão engordurados, aí já vai para 10 microgramas. E a grande questão é que as pessoas... Potencializa. E muitas vezes, o pior não é você manusear o recibo em si. O que acontece é que a maioria das pessoas pega o recibo, inevitavelmente põe a mão no rosto, coça o olho, põe a mão na boca, põe a mão no nariz, e aí você está absorvendo. Se a sua pele está oleosa, você está absorvendo muito mais. Sim, porque a mucosa é muito mais fina, então boca, olhos, nariz... é mucosa e aí absorve muito mais rápido. Exato. E aí eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas que não sabiam que os recibos têm, de fato, BPA. Por isso que eu queria compartilhar. Então, assim, sempre que manusear, preferivelmente, né, nem precisa pegar o recibo, também economiza, mas lava a mão e evita colocar a mão no rosto, no nariz, na boca, para evitar que a gente está tão cercado de BPA hoje em dia, que quanto mais a gente conseguir evitar, melhor. Então, eu só queria começar o programa trazendo uma ótima dica. Essa dica, esse tema. E voltando agora para os pilares da longevidade, os 7 pilares. Os mais conhecidos e mais falados: exercício, sono e alimentação. E aí a gente tem os outros 4 que eu acredito que sejam subvalorizados, que primeiro seria a sua sociabilização. Você socializar com outras pessoas que não sejam as pessoas da sua família. Amigos. Literalmente amigos, né? Mas eu fico o dia todo com os meus netos, com os meus filhos. Não conta. Você tem que ter um grupo de amigos para que você possa ter de fato uma longevidade ativa e saudável. O segundo é a sua conexão com algo superior. A gente chegou até a falar disso no programa. Para umas pessoas é Deus, para outras é Buda, para outras é a natureza, para outras... enfim, espiritualidade. É a crença numa força maior, né? Numa força criadora. Porque se você olhar para tudo que acontece no nosso corpo em si... Aliás, você está falando isso, me permita te interromper. Claro. Ontem à noite eu tive um insight, é engraçado, né? Como é que o cérebro da gente muitas vezes escapa do nosso controle. Eu tinha me deitado para dormir e eu tive um insight da presença de Deus no seguinte sentido, mas foi tão claro aquilo... O milagre da vida. Parece uma coisa banal, mas eu senti isso, né? Como que a vida acontece, né? Como que as pessoas vivem, crescem, né? Então, você olha cada coisa. Então, você olha uma planta, você olha um animal, o olhar de um cão para você. Sim.
Totalmente. Né? Então você começa a dizer assim, não é possível que isso tenha sido acaso. Exato. É muito acaso, para ser tão perfeito. Exato. Mas sabe, eu estou falando contigo, eu estou me arrepiando. É impressionante como às vezes a gente tem essas visões, né? E que são sinais, e as pessoas não identificam. Até né? botando um parênteses... Eu preciso de prova, por exemplo. Tem muita gente que fala, eu preciso de prova que Deus existe. Né? Mas quem precisa de prova que Deus existe é porque, e aí quando eu falo Deus, é nessa linha que você está falando, uma força a espiritualidade, superior. né? Um ser criador, né? E outro dia eu ainda falei nas redes sociais, os espíritos não têm sexo, não têm forma, não têm nacionalidade, eles são pura energia, né? Então, é uma discussão bizantina você querer dizer como é que era o rosto de Cristo. Isso não tem importância nenhuma. Né? Não tem importância nenhuma. Ele significa, né? O que significa e todo o comportamento dele que nasceu numa manjedoura e você olha as igrejas hoje forradas de ouro por dentro. Sim. Não faz o mínimo sentido. Né? Eu já falei disso nas mídias sociais então, também. Eu quis te interromper justamente por isso, porque essa força que as pessoas... eu sou ateu, não acredito, nunca apareceu para mim. Puxa, mas está o tempo todo na sua frente. Não, então é aquela história, você precisa ter olhos para ver. Claro, você precisa querer ver, porque Deus, assim, falando a força superior, ela está onde você enxerga, né? Tanto é que, há um tempo atrás, eu até postei sobre isso, porque o meu acreditar em Deus, acreditar na força superior, acaba sendo um pouco diferente do que a maioria pensa ser acreditar. Eu não creio em Deus, eu tenho experiências com Deus. Então, quando eu vejo um pôr do sol... Aliás, essa experiência mística, no meu entendimento, é sempre individual. Claro, quando eu vejo um pôr do sol, as igrejas cheias, os cultos cheios, a gente sabe que isso aí é outra coisa. Tem não tem nada a ver disso. com a experiência mística que você possa ter e sentir da espiritualidade se comunicando com você por tudo que está aí. Eu postei um tempo atrás uma frase que eu acredito ser muito verdadeira, que todas as religiões formais são caminhos para te levar fora de uma experiência real com Deus, seja lá o que o Deus significa para você. Mas no meu caso, eu não acredito em Deus, eu tenho experiências com Deus. Né? Você vê um pôr do sol, você ir numa cachoeira, você tem um momento comendo, você tem um momento com as pessoas que você ama, aquilo ali você está experienciando Deus. Você sabe que ontem esse insight que eu tive partiu do coração, porque a gente deita e você só ouve com o teu coração batendo. Não é um milagre você ter dentro do teu peito, desde que você nasce até que você morre, uma bomba que funciona, você não sabe por quê, quando começou, por que funciona, por que para. Exato. Aliás, os cardiologistas falam, né? Você vem, faz todos os exames, tudo, mas você pode sair daqui infartado. Tá tudo ótimo, hein? Então, ano que vem, você chega na esquina e infarta. Quer dizer, é um milagre ter uma bomba dentro do teu peito que fica lá o tempo todo. Né? Tudo, né? No corpo. Puxa, não é um milagre isso? Então, a partir daí, então, eu fui sentindo essas coisas, né? O olhar de um animal. O olhar de um animal, que a gente diz que é irracional, você olha para ele, e a gente tem muito no YouTube os filmes, né? Com essas experiências, como ele te olha. Aquele olhar... É uma experiência divina. É uma experiência divina, não é? Não é um recado aquilo? Com certeza. Aquilo é um recado. Ele está onde você enxerga, né? A criança, quando te olha, né? Aquele bebezinho que acabou de vir do céu e te olha, poxa... Então, tá onde você vê, né? Eu acredito que isso. Então, esses definitivamente seria a gente falou os três, né? Alimentação, exercício e sono. A sociabilização, a sua conexão com algo superior, o seu propósito de vida, que a gente tocou brevemente num outro programa também, que não necessariamente precisa ser montar um hospital ou acabar com a fome do mundo, pode ser alguma coisa, ajudar o seu vizinho, ajudar as pessoas naquilo que você é bom. Ajudar alguém da família, porque normalmente quando a gente quer ajudar alguém, sempre acha que vai ser missionário lá na Amazônia, mas às vezes tem um parente seu que está lá, coitado, na pior, né?
um Tudo filho, começa dentro um de pai, casa. uma mãe, velhinho, que está desesperadamente precisando de você, e você vira as costas, não percebe. Você quer ajudar o cara que está lá na Amazônia, adotar criança lá na África, quando tem um monte de criança em volta da tua casa Às que vezes precisa de na tua atenção. casa, né? Então é interessante isso, né? E o último deles seria a gente falou, os exercícios estão ligados com a saúde física e a saúde cognitiva do seu cérebro. Mas o último pilar seria a inteligência emocional. Ser hábil de lidar com as emoções, ser hábil de ter a sua autoconversa. A gente chegou a mencionar nisso, inclusive essa, já aproveito começando aqui, a primeira ferramenta do pilar, né, de você ter a inteligência emocional, seria fale com você mesmo, né? Abra conversas, abra diálogos com você e você vai começar a entender não só as suas emoções e sentimentos, mas o que é que está engatilhando as emoções e aqueles sentimentos, porque é uma coisa é você entender, poxa, eu tô com raiva, eu acho que ninguém fala eu tenho raiva, eu sou raivoso, né? Você tá com raiva dentro de você naquele momento. Você não é angustiado, você tá com angústia dentro de você. Você não é estressado, você tá com estresse dentro de você. O primeiro passo é você identificar a emoção, o sentimento. O segundo passo é você entender o porquê que aquilo ali tá ali, o né? que desencadeou. Exato. Né? Tem até um ditado que as pessoas falam, mate seus demônios, né? Os seus pensamentos negativos e tal. Eu vou além, mate seus demônios, depois você vai lá e disseca eles para perceber do que eles estavam se alimentando. Exatamente. Então, esse seria a primeira ferramenta, digamos, do pilar da inteligência emocional, né? E eu queria de certa forma, linka com a sociabilidade, porque se você não tiver inteligência emocional, é difícil você também ter uma sociabilidade Ninguém vai querer ficar saudável, com você, né? Porque lógico. você tende a jogar seus fantasmas em cima das outras pessoas. Nunca é você responsável por nada, mas é sempre porque fulano, porque Beltrano, porque a mãe é a grande palmatória do mundo, né? Todo mundo que tem mãe mas é você feliz, pode pegar né? alguns comportamentos... Porque a minha mãe... Mas peraí... Minha mãe, meu pai... Os psiquiatras falam muito, mas peraí, a tua mãe ficou lá atrás, às vezes até já morreu. E você hoje aqui, tá fazendo o que por você? Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já com outros instrumentos para sustentar esses pilares, hein? Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você.
voltamos e eu jogo essa bola para o meu querido Visconde, que vai falar outros instrumentos para sustentar os 7 pilares da longevidade. Vamos lá, então. A gente falou no outro bloco, o primeiro pilar, que seria a sua inteligência emocional, é você falar com você mesmo, né? Não precisa ser em voz alta, mas você abrir esse diálogo para você. Mas pode ser. Pode ser. Eu falo em voz alta comigo o tempo todo. Mas é importante você ter esse diálogo com você mesmo para você entender o porquê que aqueles sentimentos estão ali. E agora trazendo um pouco mais dessa parte mais para fisicalidade, o sono, né? Eu tenho algumas ferramentas, mas a que eu separei aqui são 2 principalmente. A primeira eu já falei isso em alguns outros programas, mas talvez eu não consiga ainda colocar ênfase do quão importante é nós recebermos luz solar pela primeira hora e meia da manhã. Depois que você acordou, 1 hora depois que você acordou, é tão importante para você receber a luz solar nos olhos, porque é ali que você vai engatilhar todos os seus processos metabólicos que tem a ver com o sono. E isso tem a ver com o nosso cérebro primata, que vai entender que ali você está recebendo a luz solar, ali é hora de ir buscar o que comer, é hora de começar o dia, é hora de defender seu território, enfim, são coisas que a gente traz milhões de anos, né? Milhares de anos. E você a luz solar programa o teu cérebro para daqui a não sei quantas horas você sentir sono. Entre 14 e 16 horas, os seus hormônios relacionados ao sono vão começar a engatilhar por conta de que você deu o comando pro primata. Teve essa exposição solar pela manhã. O importante lembrar é assim, não é pela janela, não é de óculos de grau, óculos escuro, não é na janela do carro, tem que ser a luz solar por si só, né? A olho nu, digamos. Você não precisa olhar para o sol, você nem deve olhar para o sol, mas tem uma exposição ali. E assim, a gente não precisa de muito. 10 minutos se tiver um dia bonito, ensolarado, e de 15 a 20 se tiver nublado, porque mesmo o tempo nublado, você ainda assim recebe os benefícios da luz solar. E isso vai engatilhar os seus hormônios para melhorar a sua arquitetura do sono, e aí ele vai engatilhar daqui a 14, 16 horas depois que você teve essa exposição solar. E a segunda ferramenta relacionada ao sono, são 2 na verdade. Muita gente fala do chá de camomila, que é muito bom para você dormir, erva doce, é bem legal mesmo, especialmente no de camomila. A gente vai fazer um programa onde eu falo só sobre a sinergia dos alimentos, onde alimentos combinados melhoram as suas funções. Mas tem 2 chás bastante interessantes em relação ao sono. O primeiro é o mulungu, né? Só que você precisa tomar ele por pelo menos 5 dias para você começar a entrar numa cadeia que funcione ele de verdade. E o segundo é a camomila. Só que se você adicionar um pouquinho de alecrim no chá de camomila, o alecrim potencializa os efeitos de sono da camomila. Então a regra ali é 2 para 1, 2 porções de camomila para 1 porção de alecrim, e isso vai ajudar bastante. E uma outra dica, pegando essa dica dos chás, é que a maioria das pessoas bebem o chá errado, né? Quando eu falo isso, eu falo, como existe beber errado? Eu pego e bebo. Não é isso. É que a maioria das pessoas pega uma caneca de chá e vai bebendo de uma vez. Quando na verdade você deveria preparar o seu chá por volta de 6, 7 horas e ir bebericando ali seu chá, dá um golinho aqui, faz algumas coisas, dá mais um gole ali, para você poder ter todos os benefícios relacionados ao sono. E também, depois eu vou até colocar uma outra coisa ligada com a saúde aqui, que você acordar para fazer xixi à noite não tem tanto a ver com a quantidade de água que você tomou antes de dormir. Até certo ponto, sim, tem a ver, mas tem mais a ver com a velocidade que você tomou esse líquido do que com a quantidade de líquido. Então, se você depois das 6 horas da tarde começar a beber líquidos aos poucos, né, de golinho em golinho, você está se hidratando, né, mas ao mesmo tempo você vai evitar essa ida ao banheiro à noite. Então tem mais a ver com a... Que também perturba o sono. Totalmente. O ideal é você... Mas na verdade, o nosso organismo, quando a gente está dormindo, ele... Como é que eu vou dizer? Ele neutraliza essa vontade de ir no banheiro. O normal é você não levantar. O normal é não levantar, porque exatamente. Você deita e dorme. Quando você dorme, algumas funções, elas
são retardadas pelo organismo, sim. como, por exemplo, a vontade de ir no banheiro, né? Urinar, ou enfim, né? E a fome também. Sim. Tanto é que você consegue dormir 8, 9, 10 horas e você não sei. Acorda, não obstante, se você acordar de madrugada, imediatamente, ou dali a 5, 10 minutos, você já sente vontade de ir no banheiro e já sente fome. O estômago dói, porque há muitas horas que você está sem comer. Então é interessante que o organismo é programado para um sono de qualidade e um sono de muitas horas, e o próprio organismo baixa a velocidade das funções, que é para que você possa ter um sono de qualidade. Falou, não levantar. Você levantar uma vez que outra, tá tudo bem. Às vezes você beber um pouco mais do que deveria, líquidos antes de dormir, e vez que outra você levanta para ir no banheiro, tá tudo bem. O problema é quando isso é frequente. Mais problemático ainda é quando você volta e você não consegue dormir. Aí tem uma série de outras coisas que a gente pode entrar. Exato, porque você levantou, né? Aí você acendeu a luz, pior ainda, né? Eu sempre falo para as pessoas, põe uma lanterna com luz vermelha, porque a luz vermelha não disrupta o seu sono, né? De certa forma. Sim. Então, mas a gente pode entrar mais a fundo aí na questão do sono. Eu queria só trazer essas duas. E a outra, a questão que a gente vai entrar também, não vai dar para falar tudo hoje, mas a alimentação, eu quero entrar um pouquinho dentro do jejum e também do intestino, né? Porque eu aprendi, a maioria das pessoas pensam que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Isso aí eu já falei num outro programa, que isso não é verdade. O intestino é o nosso primeiro cérebro. Esse daqui de cima é o segundo. Então, porque... Que funciona de acordo com o primeiro, se estiver funcionando bem. É lógico. Tá Inclusive, certo. até uma das coisas, as pessoas às vezes falam para mim, mas eu vou no banheiro 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, o que já não é tão ruim. Mas... porém, existe um fator que muitas das pessoas deixam de lado. A gente pode até entrar mais a fundo nisso. Como é que tá o seu cocô? Porque isso aí é um grande indicativo da sua saúde. E outra, um outro indicativo, se você pegar qualquer animal na natureza, você vai ver que eles não se limpam depois de fazer cocô. E você olha para ele tá ali limpinho. Então, a quantidade de vezes que você tem que se limpar depois que você vai fazer cocô é um indicativo também. Se você precisa se limpar muito, tem alguma coisa ali que não tá... O ideal seria passar 1, 2 vezes e já tá bom. Esse é um indicativo de saúde. A quantidade de vezes que você vai no banheiro, porque se a pessoa falar, eu vou 4 vezes no dia, também não tá tão certo, né? Não é errado, mas o ideal ali 2 vezes, 3 vezes ao dia, mas... é um indicativo bastante interessante. Então, em relação à alimentação, eu queria destacar a saúde do intestino, que a gente pode até fazer um programa só sobre isso, tem bastante material, e a questão do jejum, né? É importante a gente se limpar para a gente poder se regenerar, para regenerar as células. Eu falo muito do jejum porque eu acredito, o jejum salvou minha vida, né? Mudou meu estilo de vida e salvou a minha vida. O pessoal de casa Você, antes de começar o programa, disse que está agora, nesse momento, em que dia? No segundo dia de 3? Terceiro dia. Que você faz 3 Todos dias, os meses, uma vez por mês, 3 dias de jejum. Uma vez por mês, 3 dias. Uma vez, segundas-feiras eu não como, todas as semanas. Certo. Uma vez no mês eu faço esse protocolo de 72 e hoje você horas. está no segundo dia. Hoje eu estou no segundo dia. E aí, a cada 6 meses eu faço 5 a 7 dias, e aí a cada ano eu faço de 7 a 10 dias. É um protocolo. Novamente, porque eu sou um entusiasta sobre o jejum, e hoje em dia a gente já tem material científico comprovando que de fato o jejum consegue retardar e às vezes até curar, dependendo do estágio que a pessoa esteja, com as doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, esclerose, né? Tem até uma série muito legal, não sei se a gente pode falar aqui no Disney Plus, que é chamada Limitless, que é com o protagonista do filme Thor, da série Thor, que ele aos 38 anos foi diagnosticado com o gene do Alzheimer. Então ele já está fazendo vários protocolos, inclusive protocolos de jejum, 3 dias de jejum. Não sei agora a frequência que ele faz, não sei dizer se é um mês, a cada 6 meses. Daí a importância em a gente ter espírito científico em relação à própria saúde. Claro. E querer saber, né? Eu acho que essa pesquisa de genes é importante, sim, né? Sim. Os americanos sempre na frente, porque você pode fazer a prevenção.
Exato. E a prevenção é E não sempre fica melhor do que o fingindo que não tratamento. está acontecendo nada, quando descobre já está morto. Exato. Né? Tem muita gente que foge disso. Hoje em dia acho que a medicina preventiva já está mais... Tá principalmente porque é aquela história, né? O capital é que manda e a preventiva é muito mais barata. E muito mais eficaz, porque você previne antes de aparecer o mal. Sim, agora... Então você usa menos a rede de saúde. Lógico. Mas a gente falando de jejum, né? Imagina se as pessoas descobrem que passar um pouquinho de fome, digamos assim, vai te curar de doenças que você vai precisar deixar muito dinheiro na farmácia. Isso não vai ser rentável para muita gente. Exatamente, claro. Né? Então, é por isso que a gente ainda tem muitos mitos. Hoje em dia já tem bastante veículos populares, muita gente famosa assim na televisão falando sobre os benefícios do jejum. Por isso que tem que estudar, né, Gus? Porque acontece o seguinte, se você for acreditar em tudo que você lê e tudo que põe para você ler, põe na tua frente sem você pedir, aquilo é tudo direcionado. Você tem que ir atrás do que te interessa, das coisas que não aparecem, que são justamente os artigos científicos, os artigos dos grandes cientistas que passam a vida estudando muitas as vezes novidades. Quando as pessoas falam, isso aqui foi a pesquisa revelou que X% dos brasileiros têm Y comportamento. Beleza. Primeiro você tem que se perguntar, quem financiou essa pesquisa? Né? Foi igual quando teve uma pesquisa sobre o leite, que leite fazia bem, não sei o que, aí você vai linkar, quem foi que financiou? Foi uma das grandes produtoras de leite. Poxa, é só você ligar os pontos, né? Então, não são as imparcialidade passou longe. De longe. Querido amigo, ainda bem que você vem todo mês. Temos muito a falar. Temos muito a falar. E o compromisso do nosso programa, desde o primeiro programa, foi trazer informação válida e de qualidade. E sempre pessoas diferenciadas que olham de uma maneira criativa e diferente da grande maioria, que a gente nunca sabe qual é o interesse que está por trás. Exato. Volte sempre. Voltarei. E você também, espero que tenha gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso programa Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até lá!